Dos vetores a seguir, encontre. Eu extraí esse desenho do livro, tá? Então, todos os desenhos que eu colocar aqui hoje, eu estou usando do livro, daquele livro que a gente falou lá do Hafez e do Rasmussen, certo? Ele está querendo saber qual é o produto escalar disso. E aí ele deu aqui um x e y só para ter como referência. Lembra, a gente já falou disso aqui. O produto escalar, então, ele é... Não, o produto escalar de dois vetores, ele vai ser o tamanho do primeiro vetor vezes o tamanho do segundo vetor multiplicado pelo cosseno entre os dois. Então, vamos primeira coisa, já montar aqui agora o cosseno entre os dois. Então a gente vai pegar o seguinte, vai pegar a base dos vetores e vai conectar um no outro, beleza? Vamos ver, tá aqui, ó. Aí, ó, beleza? A gente pegou ali o vetor A tem 3 unidades, o vetor B tem 4 unidades, beleza? Colocamos aqui no nosso gráfico, do x e y aqui, beleza? No plano cartesiano, e aí a gente tem, eles estão a 90 graus, certo? Eles estão a 90 graus. E cosseno de 90 é 0. Então, não tem nem o que fazer, certo? Tá aí, ó. Então a gente pode até colocar o A é 3, o B é 4, mas o cosseno de 90 é 0. E se o cosseno de 90 é 0, então tá ali, a gente vai deixar ali no cantinho. Essa é a resposta do primeiro. Beleza? É 0. Simples assim, tá? Então vamos aqui já pro segundo aqui. E o A por ser aqui, então vamos ver, o A tá ali, ó. A gente já colocou as 3 unidades ali. E o C tem 5 unidades para baixo ali, ó. Deu certo também, já deixamos ali no cantinho. Beleza. Tranquilo, tá aqui. Beleza. Aí como que a gente vai fazer? Primeira coisa que ele vai ter ali, ó, né? Ele vai pedir ali, vamos ver, tem um ângulo aqui. Qual é esse ângulo que a gente tem ali? Lembra como é que a gente faz para encontrar esse ângulo? A gente tem algumas formas para fazer isso, mas a gente vai fazer uma fórmula aqui já chegando mais rápido, usando o arcosseno. Se liga, ó, a gente pegou ali, ó, tá vendo ali como que tá? Cadê? Aqui, ó, a gente colocou esse ângulo aqui, ó, no desenho que a gente colocou do livro. Colocamos o ângulo ali, que não tinha, colocamos o ângulo θ ali. E agora a gente está dizendo o seguinte, o ângulo a gente encontra descobrindo o arco cujo seno é o seno que está ali dentro. Como que a gente sabe o seno? Lembra? O seno não é o cateto oposto pela hipotenusa? Então é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é C, certo? O cateto oposto a esse ângulo é o 3 aqui, é o A, certo? Então vai ser o 3, aí ó, vai ser 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 dá até pra fazer conta de cabeça, né? Então o que acontece aqui, ó, é 3 dividido por 5, né? 0,6. 0,6 então é o que a gente tem aqui. Arcosseno de 0,6. O que quer dizer isso? Arcosseno é o arco cujo seno é 0,6, certo? Então o arco cujo seno é 0,6. Como que a gente descobre isso? Aí a gente vem na nossa boa e velha calculadora, mas essa aqui já não dá mais. Aqui é calculadora padrão. Tem que mudar para calculadora científica. Vamos lá, calculadora científica. Opa, aí chegou. Vai daí, ó, 0,6. Beleza? Aí eu sei que o seno é isso. E eu quero saber qual é o arco cujo seno é 0,6. Você vai na sua calculadora científica, vai na função trigonométrica. Na segunda função trigonométrica, ele vai aparecer esses valores, que é seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1. Arco seno, arco cosseno e arco tangente. Isso, aí basta clicar então aqui em cima do arcosseno, que ele vai me dizer qual é o seno cujo arco é 0,6. Ó. Tá aí, ó. Quanto dá? 36,9. Beleza. 36,9 é o ângulo. 36,9 é esse ângulo aqui, ó. Vamos lá. Esse ângulo aqui, ó. 36,9 é esse ângulo aqui. Ok. Só que o que eu quero é esse ângulo aqui, ó. Certo? Que vai de A até C. É isso que eu quero. Então vamos ver. Quanto que é? É o próprio, certo? 90, que são esses 90, mais os 36,9. Então aqui tá 126,9. Beleza? 126,9. Muito bem, então a gente sabe que o ângulo, o cosseno do θ aí vai ser o cosseno de 126,9. Beleza? Então vamos lá. Então vai ser isso. Então é só realizar a conta aqui, simples assim. Então tem ali, produto escalar de A por C é A vezes C vezes cosseno entre A e C. Então A é 3, o C é 5, cosseno de 126,9. Vamos pôr aqui, ó, 126,9. Claro que isso aqui é um arredondamento, né? 126,9. Põe aqui cosseno, como é que você encontra isso? Você vem aqui na sua calculadora científica, tem a função trigonométrica, tem a função cosseno. Clique em cosseno, ele vai dizer lá, ó, menos 0,66666, tá vendo? Veja, ele é menos 0,6666. Menos, não é mais, é menos. Por que menos? Porque cosseno de 126, o 126 está no segundo quadrante, então ele é menos.
tá? Vamos lembrar disso. Então, sempre use a calculadora, tá? Não fique pensando de cabeça, não, tá? A calculadora aqui nessa hora, disso eu tô falando, use a calculadora porque você tá, nessa aula é do ensino superior, beleza? Simples assim. Você põe aqui, ó, 15 vezes, você pode abrir parênteses para dizer que você quer menos 6, menos 0,6, certo? Fecha parênteses, vai dar isso aqui, ó. Esse cara. Menos 9. Vamos pro próximo, Então o B tá ali com 4 unidades, o C continua com 5 unidades. Já que a gente já sabe esse ângulo aqui, que é 36,9, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser 180 menos 36,9, entendeu? É isso. Então vamos aí, ó. 180 menos 36,9 é 143,1, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. É 4, que é o B, vezes 5, que é o C, vezes o cosseno de 143,1. Vamos colocar então aqui o 143,1 e vamos ver quanto que é o cosseno dele. Vem aqui, abre no trigonométrica, função trigonométrica, e chega no cosseno. Vai dar aí, ó, o 0,799, que na verdade, como a gente arredondou lá, isso aqui na verdade é 0,8, certo? Então a gente já pode deixar como 0,8, só que é menos 0,8. Menos 0,8 porque o cosseno de 143 está no segundo quadrante, beleza? Então é menos 0,8. Então põe aí, ó, menos 0,8. Então menos 0,8, beleza? A gente continua aqui na calculadora e põe então vezes 20, vai dar menos 16. Beleza? Menos 16. Belezinha. Aí tá aí, ó, menos 16, feito. Aqui a gente fez, na calculadora científica existe um parênteses, que você pode usar o parênteses. Quando você põe o parênteses, você pode colocar aqui, ó, menos 0,8 e fechar o parênteses, ele já tá calculando ali, certo? Beleza. Mas às vezes você não tem o parênteses, às vezes você está na calculadora básica. Quando você está na calculadora básica, você pode fazer assim, ó, você quer multiplicar por menos 0,8. Então você faz o quê? Ó? Por exemplo, você tem 20 vezes, você vai pôr 0,8 e vai mudar o sinal do 0,8. Como é que você muda o sinal do 0,8? Você clica nesse botão aqui, ó, mais barra menos, que aqui ele muda o sinal. Ele vai mudando o sinal, ó. Ah, eu quero menos 0,8. Então 20 vezes menos 0,8. Mesma coisa, vai dar menos 16. Beleza? Então aqui é isso que é importante você lembrar. Ou você usa então na calculadora, veja que na calculadora básica você não tem o parênteses. Então, você está aqui. E na calculadora científica você tem parênteses, mas você também, na calculadora científica, você também tem o botãozinho de mais e menos. Se você quiser usar o mais e menos, também dá. Então aqui, por exemplo, dá para ser 20 vezes, ó, 0,8 menos, certo? Você não vai conseguir colocar o menos 0,8, tá? Porque se você colocar, por exemplo, ó, se liga, olha como o negócio fica estranho. Se você coloca aqui, ó, por exemplo, termina aqui, beleza, né? Vamos colocar aqui, ó. Você põe 20 vezes, aí o cara quer pôr menos 0,8. Não, você vê lá na calculadora, ele está dizendo que se você pôs 20 vezes e põe menos, ele ignorou vezes. Ele falou, o cara não quer vezes, ele quer menos. Não, entendeu? Então cuidado. Então, na verdade, você quer o negativo do 0,8, certo? Vezes o negativo do 0,8. Não é vezes menos 0,8, é o vezes o negativo do 0,8. Então, usa esse termo para conversar, então, né, para pensar. Então, fica sendo 20 vezes o negativo de 0,8, certo? Então, fica 0,8 e o negativo é esse, certo? Se quiser mudar o sinal, você vai mudando aqui. Aí, o negativo é esse. Aí sim, você pode testar aqui, você vai ver que é menos 16, beleza? É isso aí. Muito bem. Importante é saber usar a calculadora, beleza? Mesmo essas coisinhas básicas, às vezes a gente esquece e fica uma bagunça. Então, bora agora pro próximo. Tira a calculadora, já dá volta. Próximo, então, vai ser esse aqui, ó. Aqui, ó. Agora já não é mais produto escalar, agora é produto vetorial. Olha só que legal. Agora o produto vetorial, o que muda no produto vetorial? No produto, a unidade, a gente usava a magnitude de um vetor vezes a magnitude de outro vetor vezes o cosseno entre os vetores. Agora a gente vai usar o seno. É a mesma, a regra é a mesma, só muda que a gente vai agora usar o seno. Então é produto escalar, não, aqui o produto vetorial de A por B vai ser A vezes B vezes seno de θ, beleza? Então vamos lá. Nesse caso, quanto que é seno de 90? O cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1, beleza? Certo? Muito bem? Então vamos lá. Então aqui é só substituir, ó. 3, o A é 3, o B é 4 e o seno de 90. O seno de 90 é 1. Então vai dar
Aí, um negócio bacana aqui, legal pra ver, ó. Aqui é legal, legal, legal demais. Aqui tem mais um detalhezinho importante. Um detalhe importante. No caso do produto vetorial, você não pode simplesmente colocar um número. Você tem que colocar também uma direção e um sentido. Qual a direção? Qual o sentido que nós vamos colocar? Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ele é o plano tridimensional. Aqui você tem o X, você tem o Y, você tem o Z. Produto vetorial de A por B. Como é que funciona para você saber qual é a direção que vai o vetor resultante? Você tem que usar a regra da mão direita. Como é que funciona isso? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o vetor A, que no caso está aqui, ó. Certo? Ele tá. Eu não sei como é que tá para vocês aí, mas para mim, por exemplo, eu tô vendo ele aqui, mas acho que tá diferente. Enfim, dá uma olhada aí. Você vai colocar os dedos do lado na direção do vetor que você está medindo. Você vai fechar os dedos na direção do outro vetor, né? Vamos lá, o vetor A está aqui e o vetor B está aqui. Aí você faz o quê? Você faz daqui, você fecha ele, certo? Porque o vetor A está aqui e fechou. Quando você fechou, o dedão, ele indica para que lado está o vetor resultante. Nesse caso, ele está para cima, certo? Ele está na minha direção. Na minha direção não quer dizer, veja, você tá me vendo na tela, parece que eu tô apontando pra frente. Então, faz você aí, entenda isso. Então, veja, olha só o que acontece. Faz o exemplo tá bem aqui, ó. Por exemplo, se você colocar os seus dedos, põe os dedos assim, fechar, assim, ó. Põe os dedos assim, na direção, os dedos assim com a palma da mão, tipo, já apontado pro lado do vetor que você tá estudando. Por exemplo, aqui no caso, o A, ele tá no eixo X, certo? E o B está no eixo Y, certo? Então você põe os dedos aqui no eixo X e fecha seus dedos aqui no eixo Y. Quando você fecha os dedos no eixo Y, o seu dedão vai estar apontado para onde? Vai estar apontado para o Z. Olha que legal. Olha que legal. Isso é muito louco, cara. Nesse caso, ele vai estar para mais K. E como é que você faz essa conta? Aí tem uma regrinha aqui. Essa regra da mão direita a gente já entendeu. Eu espero que tenha entendido. Se tiver dúvida, manda aí no chat. A gente repete sem problema quantas vezes for necessário. Qualquer coisa a gente põe até numa tela maior aqui, ó, tipo essa aqui, ó. A gente põe numa tela maior aqui pra gente falar, ó. Certo? Regra da mão direita você já conhece, certo? Beleza? Põe os dedos então no lado, no sentido do primeiro vetor e fecha ele no sentido do segundo vetor. Olha só como muda. Nesse caso aqui eu tô colocando o vetor A tá aqui e o vetor B tá aqui. Se o vetor A tivesse aqui, e o B aqui, assim, isso, colocaria a mão assim e fecharia assim, ó. E aí, o sentido ia ser outro. Olha que louco, ele ia ser outro. Então, ou seja, quando você muda a ordem no produto vetorial, você vai mudar o resultado, certo? Então, nesse caso, quando você muda os fatores, muda a ordem dos fatores, você vai mudar o resultado, certo? Então, cuidado com isso aí, cuidado com isso aí. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, você pode ver, quando você pega do X para o Y, o resultado vai ser Z. Mas quando você pega do Y para o Z, o Y para o X, o resultado vai ser menos Z, certo? Então, beleza, então vai ser positivo, então vai ser 12K. 12K. 12 apontado pro vetor K, que é a mesma coisa que é apontado pro eixo Z, certo? Positivo, certo? Que é esse que tá aqui, ó, esse aqui, beleza? Esse aqui, isso mesmo. Muito bem, então vamos lá, é isso. Agora sabendo disso, a gente vai acelerar agora o próximo. O próximo vai ser assim, ó, lembra que agora é o seno, agora não é mais o cosseno. Que agora aqui a gente está falando do produto vetorial. Se fosse produto escalar, seria cosseno. Produto vetorial, a gente pensa em seno. Tá? Não vai confundir isso não, certo? Né, produto vetorial de A por C vai ser o A vezes C e o seno do ângulo entre o A e o C. Vamos só confirmar então, ó, 126,9 e a gente põe aqui o seno. Seno de 126,9 é 0,8. Aqui é porque a gente está arredondado, tá? Por isso que está dando esse 0,79, né? Mas ele tá... Mas é 0,8. Então vamos aí, 0,8. Então 15, que é o 3 vezes 5, vezes 0,8. Nesse caso não é negativo. 15 vezes 0,8. Simples assim. Vai dar 12. 12. Ah, olha aí, ele deu menos K. Por que ele deu menos K? Então, como é A por C, então você vai fazer o seguinte, ó. A por C, você coloca os seus dedos no A, aqui, na direção do X, beleza? E fecha seus dedos na direção do Z, do C, né? Não do Z, do C. O que acontece? O seu dedão vai apontar lá para dentro. E quando o seu dedão sai de você,
Quando ele tá saindo, ele tá negativo. Quando ele tá vindo para você, ele tá positivo. Quando ele tá saindo, ele é negativo. Quando ele tá vindo, ele é positivo. Beleza? Então é isso que tá acontecendo. Ó. A por C. Pode fazer o teste aí. Põe o seu dedão, os seus dedos. Você aponte seus dedos, mão aberta assim, na direção do X aqui, ó. Isso. Fecha os seus dedos. Assim, fecha igual esse ângulo tá fechando aqui, ó. Fecha na direção do C, assim. Ao fechar, como é que ficou o dedão? O dedão tá apontando lá para dentro. Beleza? É isso? Muito bem? Aí com isso, então você vê que é menos K. Não é K. Se fosse apontando para fora, para você, aí seria K. Como tá para dentro, é menos K. É aquele outro gráfico que a gente apontou lá. Beleza? Usa aí a regra da mão direita, hein? Então, ó, nessa última aqui, a gente tem o produto vetorial de B por C. O produto vetorial, então, como é que vai funcionar? Lembrando, regra da mão direita. Regra da mão direita, de novo. B por C. Nesse caso, veja, o dedão vai vir para você. Ó. Você tá aí, ó. Você coloca os seus dedos na direção do B aqui, ó. E fecha seus dedos no sentido do C. Beleza? Ao fazer isso, o seu dedão vem para você. Se ele vem para você, ele tá no positivo. Se ele sai de você, ele tá no negativo. Beleza? Se ele vem para você, é positivo. Se ele sai de você, é negativo. Então, tá aí, ó. Produto vetorial de B por C vai ser B vezes C e tá aí. Então a gente tem o seno de 143 e 1. O B é 4, o C é 5 e o seno de 143. Então, ó, 143.1. Põe aqui o seno, função trigonométrica, seno. Vai daí, ó, 0,6. 20 vezes 0,6. Dá 12. O K positivo nesse caso. Veja, os 3 deu 12, ó. Os 3 deu 12, tanto AB quanto AC quanto BC, só que um deu positivo, outro negativo, outro deu positivo de novo. Certo? Muito bem, é isso. É isso aí, a gente conseguiu concluir essa questão. Bem tranquilo, sem dificuldade.